professor João César de Castro Rocha também falou um pouco. 3 anos atrás, não existia em relação ao Estado de Israel, ao Netanyahu, o que há hoje no mundo. Hoje no mundo, milhões de pessoas se mobilizam contra o genocídio na Palestina. Em breve, as pessoas começarão a se mobilizar contra essas ações do Donald Trump, porque a disfarçatez é muito grande. Nós estamos assistindo, na verdade, Tereza, eu espero não ser muito enfático, potencialmente, ou é o princípio da Terceira Guerra Mundial, ou é o princípio final da decadência americana. Por quê? Porque o que os Estados Unidos querem, de fato, é voltar ao mundo pré-Primeira Guerra Mundial. No mundo pré-Primeira Guerra Mundial, antes de 1914, houve uma crise similar, crise de falta de matéria-prima, antes da descoberta do petróleo, e crise de mercado. Qual foi a solução que as potências europeias encontraram? À época, os Estados Unidos ainda estavam à margem. Entre final de 1884 e início de 1885, da famosa e infame Conferência de Berlim, eles jogaram um mapa do continente africano na mesa, Tereza, e decidiram criar países. O mapa político da África hoje foi decidido numa mesa em Berlim. Por que eles fizeram isso? Eles tinham que organizar politicamente o continente africano para estabelecer as regras do botim. Quem ia ficar com o quê? Basicamente isso. Por exemplo, a Bélgica ficou com o Congo. E o rei Leopoldo, que se dizia cristão evangelizador... ele estava ficando fora, né? E ele deu todo um jeito ali de ficar com o Congo. Tem toda uma história dizendo que ia evangelizar. Matou mais de 10 milhões de congoleses, criou o primeiro genocídio massivo da história da humanidade, gerou, entre outras coisas, protestos. E o Joseph Conrad, quando escreve O Coração das Trevas, é baseado na experiência do Congo. Por que eu estou dizendo isso, Florestan? Eu não estou indo muito longe, não, Florestan. Veja, os Estados Unidos querem fazer da América Latina, Tereza, o seu continente africano no século XXI. É isto. Eles querem fazer da América Latina, Venezuela, maior reserva de petróleo do mundo. É aquele meme que eu te mostrei, pedi passar esse esse hemisfério é nosso, né? Esse é o nosso hemisfério. Venezuela tem terras raras e tem uma série de recursos naturais muito preciosos para a tecnologia da informação. Então, por que eu digo que é o princípio, potencialmente, é o princípio da Terceira Guerra Mundial ou a decadência final dos Estados Unidos? Porque, Tereza, se os Estados Unidos realmente conseguirem tomar a Venezuela, os seus recursos naturais, as terras raras, os metais preciosos indispensáveis para a tecnologia da informação e o petróleo, a China não vai ficar inerte em relação a Taiwan. A Rússia considerará direito seu absolutamente assegurado a Ucrânia inteira, não Crimeia, a Ucrânia inteira. Acabará qualquer espécie de regulação no plano internacional. Quando termina a Primeira Guerra Mundial, criou-se a Liga das Nações. E, teoricamente, a Liga das Nações teria a finalidade de evitar uma nova guerra pela mediação pacífica dos conflitos. A Segunda Guerra se tornou inevitável quando os países europeus começaram a desrespeitar completamente a Liga das Nações, especialmente a Alemanha. O Trump, antes de assumir, já começou a minar a Organização das Nações Unidas. Não paga as contribuições norte-americanas, não acredita, faz o possível para desacreditar as Nações Unidas. Se esse literal sequestro da Venezuela for bem sucedido, isso abre um precedente perigosíssimo para o mundo, porque os países mais fortes farão o mesmo com países mais fracos. É o fim completo da ordem internacional criada após a Segunda Grande Guerra. É o prenúncio de uma Terceira Guerra Mundial, Tereza. Ou haverá uma reação forte da comunidade internacional, haverá uma reação forte dentro dos Estados Unidos ao evidente governo autocrático do Trump, mas o mais importante de tudo, é indispensável, e nós não temos ainda informações seguras, é indispensável compreender o que acontecerá na Venezuela, porque nesses casos, geralmente o ponto decisivo é a resistência da população. Eu não estou vendo resistência interna. Nós não temos ainda, Tereza, informações seguras do que está acontecendo internamente na Venezuela. É muito importante saber se haverá alguma forma de resistência a essa tentativa do Trump. Porque, por exemplo, alguma resistência interna na Venezuela pode ser decisiva para decidir qual será, de fato, a posição final da Delcy Rodrigues, que agora é presidente interina. É isso aí, gente. Grande professor João César fazendo uma análise contundente aí a respeito de tudo que está acontecendo. Eu li, gente, o livro vermelho do Boulos, que, aliás, está aqui do meu lado, esse livro aqui, ó, e fiz uma resenha dele lá no site da Folha TV. Eu li o livro vermelho de Guilherme Boulos. Vou ler para vocês aqui a minha resenha. Continuando seu livro Sem Medo do Futuro, Guilherme Boulos lançou em 2025 o livro Para Onde Vai a Esquerda? Para Onde Vai a Esquerda? Um pequeno texto com capa vermelha e 140 páginas que passam voando, dedicado à esposa Natália Smerta Boulos, hoje pré-candidata a deputada pelo PSOL. O pequeno livro vermelho de Boulos parece um manual ideológico do líder político, do político líder do MTST.
É publicado pela editora Contracorrente, que tem uma parceria de cupons com o canal Folha TV. O livro é dividido em 4 grandes capítulos: a ofensiva da extrema-direita, o governo Lula sob o cerco, a guerra cultural e para onde vai a esquerda, com notas na traseira de Dilma Rousseff, Érica Hilton e Frei Beto. De cara, importante frisar que Boulos aplica uma escrita simples, mas não simplificadora. Ele traz um cabedal teórico rigoroso para entender a manifestação do fascismo no século XXI como um prolongamento das ideologias neoliberais de Thatcher e Reagan desde os anos 80, bem como os perigos do imperialismo estadunidense. Explica com a singularidade de uma liderança sindical como Lula chegar ao seu 3º mandato, vencendo a extrema-direita de Jair Bolsonaro. E bebendo de fontes como Tomás Piketty, sobretudo para explicar a desigualdade econômica, e do pesquisador João César de Castro Rocha, Guilherme Boulos explica no detalhe a expansão da internet, a ascensão das redes sociais desde o Facebook, e chega a citar o livro Como as Democracias Morrem, para abordar Trump e o trumpismo. Aponta como a linguagem fascista contaminou os jovens no Breitbart News, que se baseou no escândalo do Gamergate, e traça a situação complicada da esquerda no seu letramento tecnológico. Com o aprofundamento da rede online e da inteligência artificial, a IA, Boulos aponta os perigos da psicologia da guerra e das criaturas do algoritmo, dando um beabá do extremismo que contaminou os eleitores brasileiros sem cair em chavões fáceis como a polarização. Expansão de uma entrevista à Folha de São Paulo. Para a jornalista Mônica Bergamo na Folha, Boulos contou que a esquerda virar centro é suicídio. Foi um balanço da sua 2ª derrota para a Prefeitura de São Paulo diante de Ricardo Nunes, do MDB, impulsionado por Jair Bolsonaro, e com o impacto da campanha extremista de Pablo Marçal. Esse livro vermelho parece aprofundar essa problemática. Guilherme Boulos aponta 2 equívocos na esquerda no atual cenário: a esquerda que busca apenas ser centrista, sacrificando a luta pelo socialismo, por moradia como MTST e pelos pobres, e a esquerda sectária, que busca apenas o socialismo e a revolução sem nenhum acordo. Para Boulos, os 2 caminhos são falácias. O primeiro porque é suicídio de fato, o segundo caminho porque não se comunica com o pobre uberizado que está dentro da ideologia do empreendedorismo. Boulos não prega o centrismo, mas aponta uma esquerda que seja mutável entre a sua ideologia e a prática. Somando ao livro que aborda o núcleo de tecnologia do MTST, que conectou as cozinhas solidárias, o maior projeto de Boulos enquanto deputado e antes de ser ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República de Lula, Para Onde Vai a Esquerda é uma obra que ajuda a entender o pensamento dessa liderança. Guilherme Boulos poderá ser o novo Lula? Cedo para dizer. Seu livro, no entanto, mostra a densidade de pensamento, análise precisa de uma conjuntura e estofo teórico. Uma queixa que faço. Boulos aponta o Instituto Conhecimento Liberto, o ICL, e a Mídia Ninja como exemplos de comunicação de esquerda efetivos que podem encarar as mentiras da extrema-direita. Faltou detalhar mais a comunicação, citando mais veículos para estudá-los, um dos problemas que o socialismo enfrenta diante das big techs ultracapitalistas online. Então fiz essa resenha aqui, gente. Importante fazer a resenha dos livros aqui. A Contracorrente cedeu esse livro super bacana para a gente poder acompanhar. E para continuar fazendo trabalhos como esse, gente, a gente precisa de superchats, precisamos de Pix, precisamos de contribuições de vocês para a gente fazer bem aqui o nosso trabalho. Cadê a galera pingando, gente? Cadê a galera contribuindo, estando presente aqui, clicando no cifrãozinho do seu lado direito, para a gente poder escrever textos, para a gente poder publicar tudo. O nosso site, para quem não sabe, ele é construído de textos autorais meus e da equipe, e também de notícias que são automatizadas aqui, porque a gente consegue ter um site plenamente atualizado. Mas a gente precisa do esforço de vocês, gente. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!